Meus amigos, todos vocês devem ter tomado conhecimento do terremoto que ocorreu na Turquia e na Síria recentemente. Até o dia de hoje, foram contabilizados 11 mil mortos. E eu tomei a decisão de apresentar este vídeo abordando como lidar com terremotos como o ocorrido recentemente na Turquia e na Síria, simplesmente porque eu publiquei 2 livros em que dediquei 2 capítulos relacionados com o lidar com a questão dos terremotos. Os terremotos sempre me chamaram a atenção diante da dificuldade que se tem de prever a sua ocorrência. Eu sempre fiquei impressionado com a ocorrência de terremotos ao longo da história e com a quantidade de pessoas vitimadas por esses terremotos. Diante desta minha curiosidade em procurar saber onde os terremotos ocorrem no planeta, os seus efeitos ou consequências sobre as populações das áreas afetadas e sobre o que se tem feito nessa área, foi que decidimos pesquisar sobre esse assunto. E o resultado dessa pesquisa é que isto me possibilitou incorporar a percepção que eu tive a partir das pesquisas ou das pesquisas que realizei nesses 2 livros. Um dos livros foi A Humanidade Ameaçada e as Estratégias para a Sua Sobrevivência, que foi publicado pela editora Dialética de São Paulo em 2021. Um dos capítulos deste livro foi o capítulo número 3. Neste capítulo eu trato especificamente da questão dos terremotos, dos tsunamis e das erupções de vulcões. Neste livro nós procuramos saber, como engenheiro que sou, se a engenharia teria condições de lidar com esse tipo de problema. E foi a partir disso que nós extraímos várias conclusões sobre como lidar com os terremotos, que vamos lhes expor logo em seguida. O outro livro, que também mereceu um capítulo específico para lidar com a questão dos terremotos, foi o livro A Escalada da Ciência e da Tecnologia ao longo da história, que nós publicamos pela editora CRV de Curitiba em 2022. Neste livro, nós procuramos identificar os instrumentos que a ciência nos proporciona e a tecnologia nos proporciona no sentido de lidar com esse problema, o problema dos terremotos, entre outros, porque o livro consta de muitos capítulos. Cada capítulo
Em cada capítulo nós procuramos mostrar o que a ciência e a tecnologia podem contribuir no sentido de atender necessidades humanas. Então, como eu lhes disse, nós tomamos a decisão de apresentar este vídeo porque nós já pesquisamos, já estudamos a questão dos terremotos e seria importante transmitir para todos vocês a minha visão, o meu conhecimento a respeito dessa questão, que eu considero relevante, muito importante e que todos vocês tomem conhecimento. De início, é importante observar que os tremores, sismos ou terremotos, como são mais conhecidos, são vibrações na camada externa da Terra. A camada externa da Terra é a crosta terrestre, causadas por fenômenos que acontecem no interior do nosso planeta. Então, o terremoto provoca efeitos na crosta terrestre, mas ele tem suas origens no interior do planeta. Os abalos sísmicos podem ocorrer por atividades vulcânicas, pela movimentação das placas tectônicas e por desmoronamento da estrutura interna da Terra. Então são 3 as causas de terremotos. Essas causas seriam a movimentação das placas tectônicas, o desmoronamento da estrutura interna da Terra e também por atividades vulcânicas. Mas, predominantemente, os terremotos são causados pelo movimento de placas tectônicas. Em todos os casos que eu falei, seja das atividades vulcânicas, a movimentação das placas tectônicas, ou o desmoronamento da estrutura interna da Terra, do nosso planeta, em todos esses casos, acumula-se uma imensa quantidade de energia que leva a Terra, a crosta terrestre, naquele ponto onde ocorreu o fenômeno, a tremer. Então, terremoto significa também tremor de terra. As placas tectônicas são algumas partes que compõem a crosta terrestre, conforme já lhes falei. E são identificadas 28 placas tectônicas na Terra. Vou lhes mostrar um mapa do nosso planeta que mostram como as placas tectônicas se distribuem. Muita gente imagina que a crosta terrestre, ou seja, onde nós pisamos todos os dias, ela é una, quer dizer, em toda a esfera, em todo o globo terrestre. Mas na realidade é como se a crosta terrestre ela fosse constituída de partes, de placas. E é sobre isso que nós vamos lhe falar. Nós temos várias placas. Temos a placa norte-americana, a placa das Filipinas, a placa do Pacífico, a placa australiana, a placa sul-americana, onde se encontra o Brasil, a placa africana, a placa arábica, a placa eurasiática, a norte-americana, a euroasiática e a placa antártica. Então, elas estão aqui nesse mapa, mostrando claramente que o nosso planeta não é formado por uma crosta terrestre una,
nós temos, ela é composta por placas. E essas placas entram em movimento, provocado pelo magma. O magma, ela é constituído, o magma é constituído por um líquido que está faz parte do núcleo do nosso planeta e que no seu movimento, ele pode contribuir para a erupção de vulcões. Quando ocorre a erupção de vulcão, nós temos que no cume do vulcão saem lavas, e essas lavas são o magma, que é o líquido que faz parte do núcleo do planeta Terra. Porque o núcleo do planeta Terra tem uma parte sólida, que fica exatamente no centro do planeta, e tem a parte líquida, que fica entre esse núcleo sólido e a crosta terrestre. E, evidentemente, que quando ocorre qualquer movimento desse magma, então isso pode provocar movimento dessas placas. É como se essas placas, elas nadassem sobre o magma. Na realidade, abaixo dessas placas nós temos o manto terrestre, sobre os quais cada uma dessas placas se apoiam. Mas abaixo do manto tem o magma, que, devido ao seu movimento, pode provocar o movimento dessas placas. E essas placas, ao se chocarem umas com as outras, pode haver um choque dessa placa com essa, dessa com essa, e assim por diante, de tal maneira que nos pontos de choque entre essas placas é que ocorrem os terremotos. O Brasil, por exemplo, se encontra na placa sul-americana, exatamente esta aqui. Esta placa sul-americana, ela incorpora também parte do Oceano Atlântico. Porque nós temos aqui a placa sul-americana e temos toda essa placa sul-americana é composta onde está, por exemplo, a América Latina, que é essa região aqui, além desse trecho aqui, onde está o Oceano Atlântico, que separa, por exemplo, o Brasil da África. Então, por exemplo, a placa sul-americana, a extremidade da placa sul-americana, ela se encontra com a placa africana nesse ponto aqui. Então aqui nós temos um ponto de encontro da placa sul-americana com a africana. Tem ocorrido, por exemplo, terremotos ou tremores de terras, quando a placa africana se choca com a placa sul-americana. Então isso pode provocar os tremores que são provocados a partir desse choque. Não chegam a atingir o Brasil, porque a distância é muito grande, porque o que separa, por exemplo, o Brasil, que está aqui, da África, e dessa separação das placas, é muito grande. O espaço é muito grande, de modo que a onda de choque que possa ocorrer no encontro entre as placas, isso não chega a atingir fortemente nosso território. De modo que nós temos aqui a placa de Nazca, que ela está aqui na região do Pacífico, do Oceano Pacífico. Essa placa de Nazca, por exemplo, ela atinge sobretudo o Chile, aqueles países que se encontram na margem do Pacífico, como é o caso do Peru. E aqui nós temos a Cordilheira dos Andes, nessa região aqui. Então essa região andina, há muitos, tem ocorrido terremotos, inclusive violentos, nos últimos anos, inclusive que atingiu o Chile. Muitos desses terremotos que acontecem aqui chegam a alcançar o território brasileiro.
mas com tremores muito fracos. Mas o que eu quero dizer, o que esse mapa aqui mostra, é que essas placas tectônicas, elas, na medida que elas se chocam umas com as outras, é que provocam os terremotos, como este que aconteceu na Turquia. Então nós vamos dar continuidade dizendo o seguinte, que essas placas tectônicas, elas são classificadas em 3 grupos. As maiores placas tectônicas são a norte-americana, a euroasiática, a australiana, a africana, a antártica, a do Pacífico e a sul-americana, onde se localiza o Brasil. As placas secundárias, então são placas menores, são a de Cocos, a das Caraíbas, a de Nazca, a filipina, a arábica, de Anatólia, que se encontra na Turquia, e a da Escócia e a de Juan de Fuca. As demais placas, que ainda têm menores do que essas, são classificadas como microplacas. Então existe 28 placas que compõem a crosta terrestre e que onde estão situados os vários países que integram o nosso planeta. A maior incidência de terremotos ao redor do planeta está nas fronteiras entre as placas tectônicas. Então é exatamente nas fronteiras, ou seja, na separação entre uma placa e outra, é que há a maior incidência de terremotos. E as placas secundárias marcam os pontos de maior risco de terremotos no planeta. De todos os terremotos registrados pela humanidade, aproximadamente 90% deles se distribuem nestas longas fronteiras entre as placas. Então, na fronteira entre todas as placas é que ocorrem, digamos assim, os terremotos. Eles acontecem quando há um choque, como já lhes disse, entre as placas. Como as placas elas entram em movimento, então pode se chocar umas com as outras. E ao se chocar, então provocam os estragos que nós observamos, por exemplo, pela televisão na Turquia e na Síria. Quanto maior a velocidade com que a placa se movimenta, mais grave será o abalo sísmico. Então, um indicador, por exemplo, de um abalo sísmico é a escala Richter. Quanto maior é o índice na escala Richter, maior é a velocidade com que a placa se movimenta. E mais grave é o abalo sísmico. As regiões de maior risco de terremotos estão localizadas nas fronteiras das placas tectônicas na costa norte-americana, ou melhor, da costa americana do Oceano Pacífico, do Chile ao Canadá. Então, as regiões de maior risco de terremotos são aquelas que se encontram na costa americana do Oceano Pacífico, do Chile ao Canadá. Vou lhes mostrar aqui em outro mapa quais são as regiões de maior risco. Nós temos aqui um mapa que mostra aqui em vermelho as regiões de maior ocorrência de maior risco de terremotos. Temos aqui nós temos o continente europeu e também a Ásia. Nós temos aqui a Europa e também a Ásia. Observe que nós temos aqui esse país aqui totalmente em vermelho, que é o Japão, que se encontra na confluência de 3 placas tectônicas. Não é por acaso que o Japão é um país permanentemente em risco de terremotos.
Então aqui nós temos a Europa e a Ásia. Aqui nós temos aqui o continente sul-americano. Dá para observar aqui. Aqui nós temos o Chile, o Peru, temos o Equador, temos aqui também na região do Caribe, por exemplo, o México se encontra aqui, nessa parte aqui. E temos também os Estados Unidos. Nós temos aqui os Estados Unidos também, que apresenta manchas em vermelho, que são indicativos o Alasca também, por exemplo, aqui, apresenta riscos de terremotos. E essas marcações todas aqui apareceram em vermelho porque foram locais onde já ocorreram terremotos, onde houve registro de terremotos. Isso aqui também, nesses países que estão localizados aqui nesse ponto. Nós temos também aqui aqui nesse ponto extremo aqui na Austrália, aqui na Oceania, que também é uma área de risco de terremotos. E então aqui esse mapa dá para vocês terem uma ideia dos riscos que mostram as regiões onde há maior ocorrência de terremotos no planeta. Então as regiões de maior risco de terremotos estão localizadas nas fronteiras das placas tectônicas na costa americana do Oceano Pacífico, como já lhes mostrei, do Chile ao Canadá, e no Japão, né? Também são regiões de risco a Ásia Central, do Himalaia ao Irã, isto na Ásia, né? E o Mediterrâneo, Marrocos, Argélia e Turquia. Então essa região, Marrocos, Argélia e Turquia, elas se encontram exatamente aqui, neste ponto. É essa região aqui, totalmente em vermelho. Então essas regiões, elas são aquelas que apresentam maior risco de ocorrência de terremotos. Os 5 terremotos mais fortes já registrados no mundo, até hoje, foram os da Península de Kamchatka, na Rússia, em 1952, Valdívia, no Chile, em 1960, Alasca, nos Estados Unidos, em 1964, Ilha de Sumatra, na Indonésia, isso na Ásia, em 2004, e a Península de Oshika, no Japão, em 2011. Então esses foram os terremotos mais fortes que ocorreram e já registrados até hoje. O terremoto mais forte da história foi, entretanto, o de Shenxi, na China, ocorrido no ano de 1556, que deixou um rastro de incríveis 830 mil mortos. Bem, catástrofes naturais provocadas por terremotos, tsunamis e erupções de vulcões têm contribuído para a ocorrência de mortes, de populações e destruição de edificações e infraestruturas de muitos países. À exceção do Japão, que adota medidas avançadas de prevenção e precaução contra terremotos e tsunamis, a humanidade continua à mercê dessas catástrofes, pela falta de previsão da ocorrência desses eventos. Então existe uma lacuna de conhecimentos
que nós seres humanos ainda não conseguimos desenvolver para permitir identificar a possibilidade da ocorrência de um terremoto. Então, como eu disse, a humanidade continua à mercê dessas catástrofes, pela falta de previsão da ocorrência desses eventos. Também de falta de planos de evacuação de populações nas áreas afetadas e medidas de prevenção e precaução para fazer frente às catástrofes provocadas por terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas. A única exceção é o Japão. Um país bastante avançado nas ações de prevenção e de precaução contra terremotos é o Japão. Eu pesquisei aprofundadamente o que os japoneses fazem para lidar com a questão dos terremotos. E eles ainda não têm uma percepção clara de quanto um terremoto poderá acontecer. Ainda não desenvolveram a capacitação nessa área que possibilite antever a ocorrência de um terremoto. Ainda não chegaram a esse estágio, mas as pesquisas estão sendo avançadas. Várias tecnologias estão sendo desenvolvidas e isto nós registramos tanto no nosso livro sobre a humanidade ameaçada e as estratégias para sua sobrevivência, como também no livro sobre a escalada da ciência e da tecnologia ao longo da história. Em ambos os livros, nós mostramos os avanços científicos e tecnológicos que possibilitam, nesse caso específico dos terremotos, como também outras questões que nós abordamos nesses dois livros, nós procuramos mostrar quais são os instrumentos que a ciência e a tecnologia nos oferece para oferecer respostas a esta questão. Os japoneses estão ainda na busca de um mecanismo que possibilite prever a ocorrência de terremotos. Mas eles estão bastante avançados na prevenção e na adoção de medidas de precaução contra terremotos, não apenas terremotos, mas também contra tsunamis. Enquanto os japoneses estão avançados, a humanidade, de modo geral, está à mercê dessas catástrofes. Pela falta de previsão da ocorrência desses eventos, pela falta de planos de evacuação das populações, antes de que esses eventos aconteçam, nas áreas afetadas, e de medidas de prevenção e precaução para fazer frente às catástrofes provocadas por terremotos, tsunamis e erupções de vulcões. Então, como eu já lhes disse, o Japão é o país mais avançado, mais preparado para enfrentar terremotos. Isso se explica porque o território japonês está localizado em uma área sísmica. E naquele gráfico que eu lhes mostrei, o Japão, que está aqui indicado no mapa, o Japão está aqui. O Japão está aqui. Você vê que está totalmente vermelho. Todo o país sofre o risco de terremotos. Totalmente vermelho. Dá para observar. Então, diante deste fato, eles procuraram se preparar para enfrentar a ameaça dos terremotos, mas não só dos terremotos. O território japonês está localizado em uma área sísmica. E é por isso que o país tem tantos vulcões, alguns ainda ativos. Por exemplo, o Monte Fuji
que corresponde a um vulcão, fica nas imediações de Tóquio. Quem visita Tóquio pode ter a oportunidade de ver o vulcão Fuji no horizonte, a partir da Baía de Tóquio. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que o Monte Fuji, já há 300 anos que ele está adormecido. A erupção de vulcão aconteceu há 300 anos atrás. A expectativa de estudiosos do vulcanismo no Japão é o de que ele poderá entrar em erupção a qualquer momento. E as consequências poderão ser catastróficas com relação a todos os habitantes nas suas imediações, inclusive Tóquio. Então este é o motivo pelo qual o Japão se preparou para enfrentá-los, para enfrentar essas ameaças. Esses são eventos que acontecem em intensidades diferentes, os terremotos no Japão. O terremoto de grandes proporções mais recentes foi em 2011 no Japão, que atingiu a costa nordeste, como também devastou a região de Fukushima e causou acidente nuclear. Essas atividades provocadas pela natureza são muito frequentes no país. Acontecem quase que diariamente. Quem visitou o Japão, muitas vezes, se defrontou com tremores de terra. Essas atividades são muito frequentes. Acontecem quase diariamente. A maior parte delas em escala muito menor, claro. Com este cenário, o Japão está constantemente monitorando os terremotos e possui diversas medidas de prevenção e de precaução. Ao longo dos anos, o Japão tem investido bilhões de dólares, desenvolvendo novas tecnologias que ajudem seus cidadãos em infraestruturas contra abalos e tsunamis. O fato de o Japão estar situado no encontro de 3 placas tectônicas, a placa do Pacífico, a Euroasiática e das Filipinas, é a causa dos frequentes abalos sísmicos que o país enfrenta de tempos em tempos. Basicamente, a movimentação e o choque entre essas placas é o que provoca os abalos, assim como o deslizamento de terra e tsunamis. O tsunami, por exemplo, que arrasou Fukushima, foi provocado por um terremoto no mar do Japão. E esse terremoto provocou uma onda gigante que invadiu a região de Fukushima e provocou o acidente nuclear que todos têm conhecimento. É por isso que o Japão, precisa investir em tecnologias anti-terremotos. Diante deste fenômeno, o Japão apresenta estratégias para a redução de danos e proteção da população. Treinamentos de como agir durante os terremotos são realizados gratuitamente pelo Corpo de Bombeiros em todo o país. Então a população é treinada para lidar com os terremotos. Esses treinamentos contribuem muito para a proteção dos japoneses. Mas o diferencial, meus amigos, está na engenharia. A engenharia tem exercido um papel fundamental, não apenas na execução de obras de caráter geral no país e no avanço científico e tecnológico do Japão. Só para vocês terem uma ideia, só fazendo um pequeno parênteses, cerca de 70% dos estudantes universitários do Japão estudam engenharia, que na prática foi quem
colocou o Japão, numa determinada época, como a segunda potência econômica do planeta. E os avanços científicos e tecnológicos que o Japão tem alcançado se devem, em grande medida, aos investimentos em engenharia e à contribuição da engenharia nesses avanços científicos e tecnológicos. Então, o diferencial, como eu disse, do enfrentamento dos terremotos é a engenharia. Os edifícios construídos no Japão apresentam em suas fundações, seu alicerce, um sistema de molas para absorver os tremores. Nas junções entre as colunas, ou seja, os pilares, é colocado um material especial que dissipa a energia quando a estrutura se movimenta em direções opostas. Quando os edifícios estão muito próximos, uma mola é colocada entre eles para que não ocorram eventuais choques. Em todos os andares, estruturas de aço internas nas paredes ajudam a suportar o peso do prédio. Outra tecnologia importante é o uso de pêndulos para amortecimento inercial. Uma esfera suspensa e pesada movimenta o prédio, no sentido contrário às vibrações ocasionadas pelo terremoto. Controlado eletronicamente, esse mecanismo diminui as vibrações dos prédios em até 60%. O custo dessas tecnologias anti-terremotos é elevado e apenas os prédios modernos as apresentam. É por isso que o governo japonês arca com uma porcentagem dos gastos para que edifícios antigos consigam se adequar. As altas tecnologias da engenharia civil, desenvolvidas há anos pelos japoneses para minimizar os prejuízos e mortes causados pelos desastres naturais, são os motivos pelos quais muitos prédios continuam de pé no Japão, que é considerado o país melhor preparado para lidar com os terremotos. Isso eu desafio sem medo de errar, que na realidade é o país mais bem preparado para enfrentar terremotos. Porque eu pesquisei o que todos os países do mundo, inclusive Estados Unidos, os países europeus, saber quais são os países que o preparo de cada um desses países no enfrentamento de terremotos, e a conclusão que eu cheguei é que o Japão está na frente de todos eles. Nos prédios, como já disse, são instalados amortecedores eletrônicos que podem ser controlados à distância. Antes de tudo, eu queria observar o seguinte, que os prédios são concebidos como um elemento dinâmico, não é uma coisa estática, como muita gente imagina que seja. Inclusive até no Brasil, onde os terremotos não acontecem, os prédios também se movimentam. Nossa crosta, o nosso subsolo, ele faz com que haja movimentos no prédio. Inclusive até a própria ação do vento também pode contribuir nesse sentido, a depender da velocidade do vento, claro. Então, como eu disse, no Japão, os prédios são concebidos como um elemento dinâmico, já que estão sempre sujeitos a movimentos em qualquer direção. Nos prédios são instalados amortecedores eletrônicos de molas, que funcionam de um jeito parecido com a suspensão de veículos e que são controlados à distância. Os engenheiros também colocam material especial para amortecer as junções entre as colunas, os pilares, a laje e as estruturas de aço que compõem cada andar. Esse material ajuda a dissipar a energia quando a estrutura se movimenta em direções opostas,
Assim, um prédio não esmaga os andares intermediários. Os japoneses aprendem desde cedo, desde criancinha, como se portar durante um terremoto, com treinamentos frequentes que acontecem nos escritórios das escolas. As emissoras de TV e rádio do país têm a função de avisar com minutos de antecedência caso um grande terremoto seja detectado. Claro que ainda não há um mecanismo cientificamente comprovado de que um terremoto venha a acontecer. Mas, pela experiência, os japoneses já conseguiram perceber quando poderá ocorrer a possibilidade de um terremoto. E de modo que eles são treinados para isso. Assim, as pessoas têm tempo de sair de casa e seguir para um local seguro, com o treinamento que realizam. As casas devem estar preparadas para temores menores. As construções mais modernas já são feitas para resistir aos terremotos. Como já disse, com amortecedores na fundação e outras tecnologias. Objetos pesados nunca ficam em locais altos, ou que possam cair facilmente. E toda a casa deve ter um kit de sobrevivência. As pessoas devem ter um kit de sobrevivência, com água, comida e lanterna para casos mais extremos. Durante os tremores, a recomendação é se abrigar debaixo de uma mesa, para se proteger caso algo venha a cair. Logo em seguida, devem desligar fogão, aquecedores e gás, tirar aparelhos elétricos da tomada e deixar a porta de entrada aberta para garantir a saída. Se as pessoas estiverem no trem ou dentro de estabelecimentos comerciais, elas devem seguir as instruções dos funcionários do trem, que são treinados para orientá-los nessas situações. Se estiverem na rua, os japoneses procuram um local seguro e ficam longe de postes, muros e prédios. Eu estou lhes passando o que eu anotei das pesquisas que eu realizei sobre a experiência do Japão no lidar com terremotos. Então, estou lhes repassando o que eles fazem. O ideal, segundo os japoneses, é ficar em uma área aberta, como parques ou grandes praças, para enfrentarem terremotos. Em regiões litorâneas, seguem para um local alto, o mais afastado possível do mar, para se protegerem em caso de tsunami. É preciso prestarem atenção após o tremor. Essa é uma observação que eles colocam, pois abalos secundários são bastante comuns. Segundo os japoneses, o principal é manter a calma durante o evento e seguir as orientações. O Japão é um país muito preparado para essas situações. Por lei, toda a construção erguida a partir de 1981 no Japão precisa resistir a fortes terremotos. Veja bem, por lei, todos os prédios têm que resistir a todos os terremotos, a fortes terremotos, digo melhor. Por lei, toda a construção erguida a partir de 1981 são aconselhadas a reforçar as estruturas dos prédios antigos, prédios e casas antigas que tenham sido construídas. O governo busca, ou melhor, o governo banca parte da reforma dos prédios antigos que precisam ser reformados. O grande perigo está em casas antigas, muitas de madeira no Japão. Segundo as estimativas, em Tóquio, depois de um terremoto de grandes proporções, vão morrer 23 mil pessoas, 16 mil por causa do fogo. Essa é a expectativa dos japoneses depois de um terremoto, mesmo com a adoção dessas medidas
de prevenção e de precaução que eles adotam. Além de frágeis, as casas antigas desabariam com mais facilidade, interrompendo rotas de fuga em ruas estreitas. Agora vamos falar sobre o Brasil. O risco de o Brasil sofrer terremotos de grande escala é muito baixo. As chances de um grande terremoto como o que atingiu a Turquia e a Síria acontecer no Brasil são remotas, porque o Brasil ocupa uma posição privilegiada por estar no centro de uma placa tectônica, a placa sul-americana. Observe aqui a placa sul-americana e vocês verão que o Brasil está numa posição muito privilegiada. A placa sul-americana é essa aqui. A placa sul-americana é tudo isso aqui. O Brasil se encontra aqui, nessa região. Não está, por exemplo, na fronteira com essa placa de Nazca, que está na região do Pacífico, e que faz fronteira com Peru, Chile, Equador, que com frequência tem problemas de terremotos que ocorrem nessa região. O Brasil está bem distante. Inclusive, entre essa região e o Brasil, se encontra a Cordilheira dos Andes. Então, o Brasil sofre, digamos assim, tremor de terra de pequena escala. Você encontrar no centro, na placa sul-americana. No Brasil, são registrados terremotos, porém de pequena intensidade. No Oceano Atlântico, há muitos terremotos, como eu já lhes falei. Mas acontece longe da costa brasileira. E raramente sentimos seus reflexos. Eles são mais comuns, os reflexos que nós sentimos aqui no Brasil, são mais comuns em terremotos na Cordilheira dos Andes. No Brasil, podem ser sentidos terremotos quando algum abalo sísmico tem como epicentro a região dos Andes, como o Chile, o Peru e a Colômbia, que são os países onde mais acontecem os maiores tremores na América do Sul. Em agosto de 2022, por exemplo, ocorreram 8 tremores de terra na costa do Rio Grande do Norte. Segundo a rede sismográfica brasileira, o maior evento teve magnitude de 3,7 na escala Richter e chegou a ser sentido pela população do Rio Grande do Norte. Apesar disso, nessa magnitude, raramente esse tremor causa danos. Os maiores danos devem ocorrer com terremotos a partir de 6,1 e 6,9 na escala Richter, que podem ser destrutivos em áreas em torno de 100 km do epicentro. No caso dos tremores, classificados entre 7 e 7,9 na escala Richter, como o terremoto recente na Turquia e Síria, sérios danos podem ser causados numa grande faixa, como ocorreu na Turquia e na Síria. Os terremotos de 8 ou mais na escala Richter podem causar danos graves em muitas áreas, mesmo que estejam a centenas de quilômetros. Então, os danos geralmente são muito grandes nas áreas próximas do epicentro, onde ocorre o choque entre as placas tectônicas. Nas condições atuais, eu já lhes falei que não é possível prever a ocorrência de terremotos. Apesar dos estudos, das pesquisas
científicas e tecnológicas que estão sendo realizadas. Mas é possível adotar medidas de prevenção e precaução para eliminar ou reduzir os danos por eles provocados sobre as populações, edificações e infraestruturas, como fazem os japoneses. Eu fiz aqui um relato bastante extensivo. Eu não coloquei nem tudo o que eu pude anotar do que os japoneses fazem para se prevenir e se precaver contra terremotos. O que eu coloquei foi apenas uma pequena amostra do que os japoneses fazem para enfrentar os terremotos. Então, mesmo assim, dá para vocês perceberem a importância, o caráter relevante dos avanços que os japoneses têm alcançado nessa área. Então, como eu disse, não é possível prever a ocorrência de terremotos, mas é possível adotar medidas de prevenção e precaução para eliminar ou reduzir os danos causados pelos terremotos sobre as populações, edificações e infraestruturas, como fazem os japoneses. A experiência japonesa de prevenção e de precaução contra terremotos deveria ser difundida e adotada mundialmente, inclusive até em países como o Brasil. O pessoal nosso que está dedicado à atividade de defesa civil deveriam receber treinamento. E as populações também deveriam estar mais bem preparadas, principalmente nas regiões do Brasil onde há ocorrência, a maior ocorrência de tremores de terra. Em cada um dos países onde ocorrem terremotos, deveriam ser montadas estruturas voltadas para o monitoramento de terremotos e serem elaborados planos de evacuação de populações em locais que possam ser atingidos por esses eventos catastróficos. Então, nas áreas que são mais ameaçadas, que apresentam maior risco de terremotos, como essas regiões aqui que estão marcadas em vermelho no mapa, todas elas deveriam buscar subsídios na experiência japonesa de prevenção e, inclusive, procurar saber como os japoneses agem no sentido de monitorar a ocorrência de terremotos. Então, em cada um desses países, deveriam ser montadas estruturas voltadas para o monitoramento de terremotos. E, além disso, serem elaborados planos de evacuação das populações. Então, deveria ter planos já determinados, inclusive até com alertas, sinais de alertas para as populações das áreas de risco, informando sobre a necessidade de se afastarem daquela área onde possa ocorrer o terremoto. Além disso tudo que nós estamos falando, é preciso que seja montada uma estrutura mundial, uma organização mundial de defesa contra catástrofes naturais, de abrangência global, similar à Organização Mundial de Saúde, que tem a capacidade de coordenar tecnicamente as ações dos países que enfrentam terremotos, tsunamis e erupção de vulcões, cujas consequências têm uma abrangência local, regional e mundial. Esta foi uma das recomendações que nós apresentamos nesses nossos 2 livros, que já citados, em que eu tratei da questão dos terremotos. Mas não apenas os terremotos, mas tsunamis e erupção de vulcões. Nós recomendamos a constituição de uma estrutura mundial de defesa contra catástrofes naturais de abrangência global, similar à OMS,
ligada à Organização das Nações Unidas. E essa organização, ela deveria lidar com o enfrentamento dessas catástrofes, coordenando tecnicamente as ações dos países que enfrentem terremotos, como por exemplo o caso da Turquia e da Síria. O que é que está acontecendo hoje, depois do que ocorreu o terremoto? Quer dizer, vários países estão oferecendo ajuda, mas não existe uma coordenação de tal maneira que as ajudas que efetivamente sejam levadas às populações atingidas produzam os efeitos necessários, imediatos, e que as pessoas atingidas elas não sofram mais do que o que já lhes foi proporcionado pelo terremoto. Então, esta organização ela teria que ter capacidade de coordenar tecnicamente as ações dos países que enfrentam terremotos, tsunamis e erupções de vulcões, cujas consequências, repito, têm uma abrangência local, regional e mundial, e que são devastadoras para milhares de vítimas, como as que se registram atualmente na Turquia e na Síria. Então estas são, meus amigos, as considerações que eu tenho a lhes fazer sobre essa questão dos terremotos e mostrar para vocês que, apesar de não termos ainda desenvolvido uma tecnologia que nos permita prever a ocorrência desses terremotos, pelo menos nós sabemos que já há expertise já desenvolvida no Japão, que em todo o mundo, todos os países do mundo deveriam se espelhar para que isto seja adotado em seus países, sobretudo naqueles países mais ameaçados de terremotos, como é o caso da Turquia, da Síria, entre outros. Espero que tenha sido esclarecedora a nossa apresentação e deixo para todos vocês meu fraternal abraço.